Ok. Eu não estou conseguindo abrir minha câmera. Agora eu vou conseguir. Ok, ótimo. Muito bem. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. A ideia da gente aqui na BVCap hoje é fazer essa live aproveitando a contribuição da Alessandra Ribeiro, da Tendências, vai contar para a gente um pouco sobre a visão dela e da Tendências, não só do que a gente está tendo aqui, obviamente, mas principalmente como é que vai ser para frente, né? É sempre bom ter alguém que vai dizer para a gente como vai ser para frente, né, Alessandra? É um bom desafio. Mas eu acho que na linha da gente contribuir, obviamente a Tendências, eu deixo a Alessandra falar dela, mas a Tendências é uma consultoria absolutamente respeitada, de primeira linha, que tem visões econômicas, macro, micro e também políticas das implicações do que a gente tem aí. Então eu estimulo todo mundo a aproveitar esse momento e colocar suas questões, passar sem mais delongas aí para você. Alessandra, muito obrigado. Eu aguardo você aqui. Obrigada, Piero. Gostaria de agradecer imensamente o convite da BVCap. É sempre um prazer estar com vocês. Eu já participo de vários eventos aí da BVCap, então é mais uma oportunidade. Agora online é diferente, né? Mas acho que é um momento aí que acho que, né, desafia a gente, mas a gente precisa colocar análise macro, política e micro nesse contexto, ajudar a gente nesse ambiente de incerteza muito grande, né? Eu vou compartilhar, então, a minha apresentação, né? Para vocês seguirem aqui a lógica, né, do que eu tenho para mostrar, começando tanto com a parte política e macroeconômica e entrando nessa parte mais setorial também, né? Acho que facilita a condução aqui. Bom, então eu vou começar nessa linha. Acho que para começar essa discussão é bom a gente tratar um pouco, acho que do ambiente político, começar com essa discussão, né? A gente tem, além de toda a questão da pandemia e dos efeitos da pandemia à atividade econômica, né? Não só em 2020, mas também em 2021, acho que a gente tem que entender um pouco desse ambiente político. Aqui na nossa avaliação, assim, o ambiente político ele é mais desafiador. Pós-pandemia, pós-contenção dessa crise de saúde, a gente sai com um ambiente, na nossa avaliação, político mais complicado, né? A gente está vendo aí um esgarçamento das relações entre executivo, legislativo e judiciário. Esse esgarçamento, ele está, na verdade, resultando num certo enfraquecimento e isolamento do presidente perante essas elites, né, esses poderes em especial, e com destaque, inclusive, para as elites políticas, né? Então ele sai, é um presidente, na nossa avaliação, que sai mais fraco desse episódio, né, em relação a esses poderes e a essas relações. Isso tem implicações importantes, especialmente quando a gente pensa na agenda de reformas, né? Vai ficar mais difícil negociar, vai ficar difícil colocar a agenda do executivo nesse contexto. A gente vê mais o Congresso, o Legislativo ganhando força, inclusive força de agenda, né? Então, traduzindo em miúdos, aquela agenda anunciada antes da pandemia, na nossa avaliação, vai ser uma agenda bem menos ambiciosa do ponto de vista econômico nesse contexto. Então, além desse efeito de enfraquecimento, né, do executivo perante as elites aí dos poderes e repercussões para as reformas, a gente tem ingredientes novos nessa história, e aí não só relacionados à pandemia, mas o próprio desenvolvimento recente dentro do executivo, com a saída de ministros importantes como Moro, né? Denúncias que surgiram, né, com essa demissão, e essas denúncias acabam deixando um pouco mais material a possibilidade de interrupção de mandato. Era algo remoto nas nossas discussões, existia, mas era algo remoto,
mas a partir dessas denúncias ganhou mais materialidade. Então, na nossa avaliação, claro que isso será investigado, isso, né, terá que ser conduzido, mas esse risco na nossa avaliação aumentou em relação ao risco que a gente tinha algumas semanas atrás. Não é o cenário mais provável, né? Nós temos o nosso cientista político, né, que faz toda essa avaliação, mas nós elevamos para um percentual já relevante a casa aí de 40%. Então, é algo que a gente tem que considerar também nos cenários, né? Então, acho que esse ambiente político, a gente tem que pensar nesse ambiente político, não só agora durante a pandemia, no pós-pandemia, porque na nossa avaliação isso acaba dificultando também a própria trajetória de recuperação da atividade econômica e também para ativos como o câmbio, isso tem um efeito também na nossa expectativa de câmbio. Então, só para dar esse contexto aqui político inicial. Bom, um jeito que a gente faz uma ponte, inclusive, desse cenário político à economia é usando muito o indicador de incerteza. Esse indicador que eu trouxe aqui na tela é um indicador da FGV, mostra que quando esse indicador está acima de 100%, a incerteza é alta, né? Abaixo de 100%, de 100 é considerada baixa. É uma série longa, como vocês podem ver, né? Desde 2009, ela estourou esse patamar de 100% lá em 2015, diante de todo aquele contexto bastante complicado. Desde meados de 2016, ele vinha numa trajetória de queda gradual, com toda a arrumação, né, da política econômica. Teve uma oscilação, né, mais recente, mas ainda esse indicador operava acima de 110 pontos, mostrando que a incerteza aqui, em relação ao país de forma geral, era ainda alta. É claro que isso não só capta elementos domésticos, como a questão política e da própria recuperação da atividade econômica, mas também todo o contexto mundial, né? Isso também é refletido nesse indicador. Eu circulei agora o dado mais recente que nós temos da GV, é o que captou ainda os primeiros impactos da Covid, é o dado de março. Vocês podem ver que esse indicador de certeza, ele vai para patamares próximos a 170 pontos, assim, a gente nunca viu isso na série histórica, né? Então é algo bastante significativo, que claro, uma vez contida a pandemia, né, que esse inclusive é o cenário de saúde que nós trabalhamos para a construção desses cenários econômicos, ou seja, que a pandemia deve ser contida ao longo dos próximos meses e a gente consegue gradualmente normalizar a atividade econômica ao longo do segundo semestre, especialmente no terceiro trimestre, a parte final do terceiro trimestre e quarto trimestres. Então, esse é o cenário de saúde que nós trabalhamos. É claro que tem riscos nesse cenário, né? Segundas ondas aí de contaminação, não sucesso, eu diria, nas medidas atuais, né, de isolamento, para contenção da pandemia e o risco de ter que retomar essas medidas lá na frente, né, quando a contaminação volta a crescer num ritmo expressivo. Então, assim, tem todos esses riscos, né, mas o que nós consideramos aqui como uma premissa para construir os cenários é isso, de que a gente vai ser relativamente bem sucedido na contenção ao longo dos próximos meses. E aí, essa incerteza, ela deve cair de maneira importante, mas a nossa avaliação é que ela não cai ainda para o nível que era no pré-crise. Isso tem a ver tanto com as dúvidas ainda em relação à recuperação econômica, mas também com esse ambiente político e o receio disso para toda a agenda de reforma. Então, a gente vai trabalhar na nossa avaliação no ambiente de incerteza mais elevada, mesmo pós-contenção da pandemia. E isso é importante. Por que isso é importante, né? Porque isso tem efeito direto no investimento e consumo das famílias, né, que são os principais drivers aí de atividade econômica. Então, esse ponto aqui limita, sim, a nossa trajetória de reação pós-pandemia. Esse é um ponto aqui importante dos nossos cenários. Bom, e aí chegando, né, aproximando mais da economia, né, como a gente está vendo os efeitos da pandemia aqui para a atividade econômica doméstica, como eu falei, com aquele quadro de saúde, né, a gente trabalha, na verdade, com medidas, as medidas
tanto de isolamento, né, mas também de volta parcial da atividade, essas medidas para ajudar a gente, né, a medir o impacto em PIB, tirando mais ou menos aí 50 dias úteis do nosso ano de 2020. É como se a gente tirasse 50 dias úteis e observasse aí a evolução da trajetória econômica. Esses efeitos eu vou comentar mais à frente, mas eles estão muito concentrados no segundo e terceiro trimestre, especialmente na primeira parte do terceiro trimestre, e aí uma diluição maior na segunda parte do terceiro e especialmente quarto trimestres. Né? Então, essa a trajetória que nós estamos aqui projetando. E aí, assim, acho que é importante falar, né, se o governo, apesar de ter demorado um pouco, né, acho que eles demoraram para entender a gravidade do problema, mas no fim entenderam, né? E aí anunciaram medidas, tanto o governo quanto o Banco Central foi mais rápido, né? Mas anunciaram medidas justamente para tentar aliviar esses impactos mais expressivos para a atividade econômica, para o mercado de trabalho, para as empresas, né? E aqui eu listei algumas medidas principais, né? Mas o que a gente viu é que o governo já anunciou 800 bilhões de reais. O Guedes fala, às vezes, em 1 trilhão, mas depende do que ele está levando em consideração, né? Coloca, por exemplo, compulsórios aqui do Banco Central, isso eu deixei tudo do lado aqui das medidas do Banco Central, mas a gente está trabalhando com 800 bilhões de reais de medidas, o que é mais ou menos 12% do PIB brasileiro, sendo que tem impacto fiscal, efetivamente, impacto novo fiscal, a gente está estimando aqui pelos nossos cálculos na casa de 340 bilhões. E aí, essas medidas aqui são várias, né? A gente tem compiladas lá pelo nosso controle quase 50 medidas, mas eu trouxe aqui as principais, né? Que é capital de giro, micro, pequena e média empresa. Eu vou mostrar para vocês a importância realmente disso aqui, especialmente em termos de PIB e mercado de trabalho. Então, essa medida do governo, ela está realmente bem direcionada. Auxílio emergencial a trabalhadores informais, aquele valor de R$600 por 3 meses. Diferimento de pagamento de impostos e contribuições, auxílio financeiro a estados e municípios, antecipação do pagamento do 13º salário aí do INSS, abono salarial. Então, a gente tem várias medidas que estão aqui, né, que têm um efeito na nossa avaliação importante, como também as medidas do Banco Central. O Banco Central, como eu falei, eles foram rápidos, né, eles foram ágeis, e o montante, inclusive, de recursos, quando a gente pega só medidas de liquidez, efetivamente, a gente está falando aí de 1,2 trilhão de reais, o que dá mais ou menos 17% do PIB brasileiro. Né? Então, as medidas são boas, na direção correta, mas assim, não são suficientes para evitar um cenário, na nossa avaliação, ainda de desemprego, né, que é importante, eu vou mostrar, aumento no número de falências, principalmente no segmento de pequenas e médias empresas, né, e também do ponto de vista aí mais do mercado, né, de crédito, do mercado bancário, queda na concessão do crédito. Né? Então, assim, ele não consegue amortizar completamente esses efeitos, mas consegue dar uma boa ajuda e aliviar bem esses efeitos mais nocivos para a atividade econômica. Né? Bom, e aí sendo assim, né, assim, quais os números, o que nós projetamos para a economia brasileira? Bom, nós estamos trabalhando com uma queda de PIB de 4,1 esse ano. Como eu falei, os efeitos mais dramáticos ficam concentrados no segundo e terceiro trimestres, né? E aí no quarto trimestre a gente vê uma reação bem mais clara da atividade econômica. Para 2021, a gente projeta uma alta do PIB de 3,6%. Então, aqui, quando a gente pensa, isso aqui é variação, né? Quando a gente pensa no nível de produção de bens e serviços, a gente chega ainda ao final de 21, um nível de produção de bens e serviços ainda um pouco abaixo do final de 19. Ou seja, a gente perde 2 anos aí em termos de PIB. Né? E aí, uma volta em 2022, aqui um crescimento que ainda tem os efeitos da volta, né? Um crescimento um pouco abaixo de 3%. Então, assim, não é um V, né? Não é um V, é um V bem mais tortinho, a volta é uma volta gradual, porque o que a gente cresce o ano que vem não compensa tudo o que a gente perdeu nesse ano de 2020. Né?
Bom, e aí quando a gente olha para a abertura, né, desses números, né, vocês podem ver que aqui eu trouxe aqui o PIB tanto aberto pelo lado da demanda quanto pelo lado da oferta, né? E aí chama a atenção, né, quando a gente olha pelo PIB para o lado da oferta, agropecuária, indústria, serviços, ou seja, né, os setores que produzem, que a agropecuária, assim, consegue crescer nesse cenário. E, de fato, assim, agro, apesar até de boas revisões que nós fizemos, mas as estimativas ainda continuam positivas para a agro. Aí eu vou comentar na parte setorial, né, mas aqui a gente tem especialmente bons números para a produção de grãos, soja em especial, e a parte de pecuária, carnes, e aqui com destaque para carnes suínas e carne franca, que são carnes que vão sair mais favorecidas nesse cenário, que é um cenário de desemprego, queda de renda, então a gente tem uma migração para um tipo de proteína mais barata, né? E aí, como vocês podem ver, a indústria sofre de forma importante, e aqui a gente tem tanto o efeito da indústria de transformação, efetivamente, quanto o efeito da construção civil, né, que a gente tem uma estimativa aqui de queda de quase 7% para o PIB da construção civil, o que tem tanto nessa composição a parte da construção civil ligada à infraestrutura, né, quanto a parte da construção civil ligada ao setor imobiliário. Eu trouxe também esses dados para mostrar para vocês, né? E serviços aqui também com uma queda importante, né? Ainda que algumas linhas se sustentem e acaba dando suporte, né? Mas serviços também com uma queda muito importante. Quando a gente olha para a demanda, efetivamente, né, as duas linhas que mais sofrem, né, são o consumo das famílias, com essa queda próxima a 5%, e essa formação bruta de capital fixo, que isso aqui é investimento, efetivamente, né, a formação bruta de capital fixo caindo mais 7%, né, o que tem tanto a ver com construção civil, né, que pega bem essa parte de obras, infraestrutura, setor imobiliário, quanto também consumo de máquinas e equipamentos, que num contexto como esse a gente espera uma queda bastante expressiva. Vou mostrar todos esses números para vocês. Mas em termos de contribuição para o PIB, né, nesse contexto, o que mais contribui, dado o peso, que é o consumo das famílias, 65% do PIB, né, é o consumo das famílias que tem a maior contribuição negativa para o PIB. Mas as duas linhas que mais sofrem, na nossa avaliação, são os investimentos e o consumo. O governo, ao contrário, assim, nessa hora é uma hora de suporte, né, a gente tem uma, né, assim, alta, na verdade, nessa linha, com todos esses gastos extraordinários, né? E o setor externo, a gente não pode contar que economia mundial, a gente espera uma queda de 3% do PIB, inclusive nos nossos principais parceiros comerciais, uma queda importante, né? E uma desaceleração muito forte da China. Então, essa é a cara do crescimento, aí os principais, ou da ausência dele, né, em 2020. Né? Entrando um pouco mais, eu vou mostrar os fundamentos por trás desses números, né? E aí, quando a gente fala em consumo, né, das famílias, a gente olha direto para o mercado de trabalho. Aqui eu trouxe essa tabela, né, que tenta sintetizar um pouco desses movimentos todos, né? Que, no fundo, com esse quadro que nós temos para PIB, apesar de todas as medidas, como eu falei, do governo, né, que tentam dar suporte para a manutenção do emprego, ainda assim nós estimamos um aumento no número de desempregados de 3 milhões. Né? Então, é um aumento ainda expressivo, né, um aumento bem expressivo. Isso, pelos nossos cálculos, deve levar a taxa de desemprego para um patamar um pouco superior a 14%. Lembrando que o ano passado foi 11,9%, aqui como eu coloquei na tabela. E mesmo para 21, como vocês podem ver, né, a gente tem uma trajetória de recuperação, mas ela é gradual, a taxa de desemprego cai muito devagar. Cai para essa casa de 13,9%. Né? Então, a gente volta a gerar postos de trabalho, né, olhando aqui pela ocupação, mas as pessoas que abandonaram o mercado de trabalho esse ano devem voltar ao ano que vem. Isso faz com que a taxa de desemprego caia muito devagar. Uma outra informação importante aqui dessa tabela é a massa de renda, né? Que é o quê? É a composição entre ocupação, né, o que você perde de postos de trabalho, e o salário médio real, né, na economia.
E vocês podem ver, pelo nosso cálculo, aqui a gente está com uma contração de massa de 4,5%. E, inclusive, essa contração de massa vai ter dois momentos bem distintos na nossa avaliação. Nos próximos 3 meses, a gente deve observar essa massa caindo a 2 dígitos em relação ao mesmo período do ano passado. E aí tem o efeito não só do desemprego, né, efetivamente, mas também tem até o próprio efeito das medidas do governo. Como o governo permite que as empresas reduzam jornada e salário, né, proporcionalmente, isso vai bater direto nesse salário médio real. Ou também a suspensão do contrato de trabalho por 2 anos. Então, esses próximos 3 meses, essa massa real de salários cai a 2 dígitos, e aí com a normalização, ou seja, após né, o fim das medidas, salários, jornadas voltando, isso volta a dar um suporte para a massa e ela cai a um ritmo bem menor. Mas na média do ano, a gente está falando aí em 4,5%, isso justifica muito aquele consumo caindo quase 5%. Né? Olhando para 21, vocês vão ver que a maior parte de todas as variáveis aqui, elas têm muito esse movimento, elas voltam, mas elas não compensam toda a perda de 2020, que é bem o caso da massa real de salários aqui em 2021, uma alta de 3%. Né? Aqui só para justificar um pouco desses números e até colocar assim que né, o receio ainda que a gente tem em relação a esses números do mercado de trabalho é que o risco ainda ele pende um lado negativo do mercado de trabalho. E só para vocês conhecerem alguns números. Aqui nós elencamos, né, os setores, na verdade, que são setores que são, nesse contexto de pandemia, são os setores que têm mais risco. Né? Toda a parte de alojamento, alimentação, comércio, veículos, toda a parte de comunicação, financiamento imobiliário, transporte, armazenagem, esses são setores, inclusive não é a gente só que fala isso, todos os organismos internacionais estão elencando esses setores como setores de alto risco na pandemia. E para vocês terem uma ideia, o que nós fizemos aqui? Um cálculo, pegando os ocupados, né, assim, as pessoas que têm né, ocupação no Brasil, como elas estão alocadas nesses setores. E a gente chega num número aí bem expressivo, né, de que 42% das pessoas ocupadas no Brasil estão ocupadas nesses setores aqui. O que, inclusive, é muito próximo à média global, que roda na casa de 45%. Então, o risco para a gente, por isso que eu falei que a gente ainda faz os números, mas ainda o risco do mercado de trabalho, ele ainda pende do lado negativo quando a gente olha esse tipo de informação. Uma outra informação importante, e aí por isso que eu coloquei, que as medidas do governo direcionadas para pequenas, micro e médias empresas faz realmente todo sentido. Inclusive, acho que até a necessidade delas serem repensadas, né, os montantes serem ampliados. Olha o que eu trouxe aqui para vocês terem uma ideia. A participação dessas pequenas e médias empresas no PIB brasileiro, essa linha roxa aqui de cima. Né? A gente não tem uma série mais atual, mas só para vocês terem uma ideia, em 85 eles representavam 21% do PIB, né? Em 2011, 27% do PIB, ou seja, cerca de 30% do nosso PIB está na mão de pequenas, micro e médias empresas. Quando a gente olha a participação no emprego, né? Esse dado é muito curioso, né? Porque 52%, que é esse gráfico de pizza, essa parte azul, né? 52% dos nossos ocupados estão em empresas com até 5 profissionais. Né? Então, você tem uma alocação muito grande da ocupação mesmo nessas empresas de menor porte. Então, por isso que faz todo sentido, e acho que quanto mais agressivo o governo for nessa linha, mais a gente tende a limitar esses efeitos nocivos para o mercado de trabalho e também para as próprias empresas. Né? Bom, então, só um pouco desse contexto de mercado de trabalho, esses números, né, que estão baseando todas aquelas projeções. Alguns outros números importantes aqui, aí as variáveis tradicionais, né, inflação, juros, câmbio. O quadro inflacionário nesse contexto segue muito tranquilo. As nossas projeções para o IPCA são de 2,2 esse ano, 3,3 o ano que vem, inclusive continua na casa de 3,3 em 2022.
né? Abaixo da meta, inclusive em todos esses anos, lembrando que a meta ela está cadente, né, e ela bate em 3,5 em 2022, mas o fato é que com essa ociosidade, né, a gente já observava uma inflação baixa, e mesmo nesse contexto de forte depreciação do câmbio, né, o repasse dessa depreciação para os preços finais tem sido realmente muito limitado, sido bem limitados e não põe na nossa avaliação essa inflação em risco, né? Inclusive, uma boa parte desse efeito do câmbio ele é amortecido pela própria queda de preços de commodities lá fora. Então, os efeitos dessa pandemia para a inflação estão no sentido de reduzir a inflação, ou seja, são desinflacionários na nossa avaliação, inclusive, né, pelo canal da própria atividade econômica. E nesse contexto, né, a grande pergunta é, e o Banco Central, o que ele faz? Né? Ele já vinha reduzindo juros de forma importante, né? Reduziu mais recentemente a 3,75. A nossa avaliação é que ele deve reduzir um pouco mais, né? Nós temos a reunião na próxima semana, a gente está com um call de queda de 50 pontos, e na reunião seguinte uma queda de 25 pontos, levando a Selic a 3%, né? Porque, de fato, esses números de PIB, as expectativas de inflação caindo, especialmente para 21, que ele tem olhado com cuidado, o Banco Central, como trabalha no sistema de metas, ele tem que reagir um pouco nessa direção. Agora, por que a gente não é tão agressivo na queda de juros? A gente tem calls bem agressivos no mercado, tem calls de Selic indo a 1, né, nesses próximos meses. Nesse sentido, a tendência é mais cautelosa, e é cautelosa, primeiro, né, assim, pelo efeito que eu já comentei, efeito ambiente político, agenda de reformas, e uma questão importante que é o próprio fiscal, né, a nossa estimativa é que a gente sai com um fiscal muito pior, né, com a dívida encerrando o ano, esse ano agora de 2020, 89%. Então, assim, é uma dívida que precisa ser financiada, né? E a gente viu ao longo das últimas semanas uma empinada expressiva da curva termo de juros, captando aí todos esses efeitos, um fiscal que vai sair muito pior a partir de um ponto inicial ainda frágil, né? E maior risco em relação ao ambiente político, reformas, né? Então é nesse sentido que a gente acha que o Banco Central tem que ser cuidadoso, né, e não ser tão agressivo, porque ele corre o risco de dar um tiro no próprio pé, inclusive, né, um risco de empinar ainda mais essa curva a termo, que é o que define a atividade econômica. Então, nesse sentido, a gente está numa posição mais cautelosa em relação aos próximos passos do Copom, né? Bom, e aí um efeito decorrente, né, claramente, assim, da política monetária, mas não só, é toda a questão de crédito, né? E aí, para fazer essas projeções de crédito, a Tendências leva em conta todos esses fundamentos que eu tracei para vocês, né, em termos de PIB, mercado de trabalho, juros, risco, e as próprias medidas anunciadas pelo Banco Central. Mas ainda assim, a gente tem um cenário de queda de concessão de crédito à pessoa física, né? Eu trouxe aqui as concessões de crédito livre, tanto à pessoa física, que é a linha pontilhada, quanto à pessoa jurídica, né, que é a linha contínua. E vocês podem ver pelo gráfico aqui da esquerda, né, a gente trabalha com um cenário de queda das concessões, pessoa jurídica na casa de 4,5% em termos reais, e pessoa física um pouco abaixo de 4% em termos reais, né? É fato que ontem saiu um dado de crédito, né, do Banco Central, já de março, que tem os efeitos iniciais da crise. A pessoa física, a gente viu realmente esse movimento, queda das concessões em março, quando a gente compara com fevereiro, mas para a PJ teve um aumento das concessões de crédito, e principalmente livre, crédito livre, mas também direcionado. Mas o que chamou a atenção é que é crédito principalmente focado em grande empresa, não foi pequena e média. Mas a gente teve aí já desses efeitos das medidas, né, no mercado de crédito PJ, né? Então foi até uma surpresa para a gente aqui, né? E aí nesse sentido até pode suavizar essa queda que nós esperamos aqui para PJ, mas para PF veio na mesma direção,
né, o que tem a ver com toda a retração, mercado de trabalho, confiança muito, né, baixa, o espelho daquele índice de incerteza que eu mostrei, e a gente já começa a ver também uma seletividade maior na oferta de crédito dos bancos, né? Nesse sentido, a gente vê um drama maior aí no mercado de crédito. Bom, e aí, até pegando um ponto aqui, especialmente quando a gente olha para endividamento das famílias e comprometimento de renda das famílias com pagamento de crédito, né? Endividamento, a gente não espera um grande endividamento das famílias esse ano, porque esse conceito que a gente usa, né, é crédito em relação à massa de renda de um ano. Como a gente espera essa queda de concessão de crédito e também queda dessa massa de renda, o endividamento não muda muito, ele é um aumento bem marginal. Agora, o que aumenta mesmo é o comprometimento de renda das famílias com o pagamento desse crédito, né? Esse comprometimento aumenta de forma importante, porque a renda cai, né? E o crédito que uma parte toma, que é o crédito emergencial, ele sai com um juro um pouco mais alto, né? Então, o comprometimento, sim, ele é afetado. As medidas, de novo, do governo ajudam a mitigar aqueles prazos maiores para pagar, ajudam a mitigar, mas ainda assim a gente espera um comprometimento maior nesses próximos meses. Chegando na parte de câmbio, que é outra variável super sensível, né? Bom, acho que a gente pode definir 2 momentos quando a gente estuda a evolução aqui do câmbio. Até 2 semanas atrás, ou até um pouco mais, a gente vê que o nosso movimento de câmbio, ele estava muito alinhado ao movimento do dólar lá fora ganhando força, né? A queda de preços de commodities, afetando principalmente essas commodity currencies de maneira semelhante. Então, a gente vê que o real estava muito ligado a esse movimento mais internacional. No entanto, dessas 3 semanas para cá, a gente viu que o componente doméstico começou a pesar mais e o real se descolou bastante de demais moedas que são moedas semelhantes. Então, a gente já vê claramente o mercado precificando o maior risco em relação ao ambiente doméstico, né? E isso foi o que levou o câmbio a testar aqueles patamares aí de 5,70. Como vocês podem ver pelas nossas projeções, a gente tem uma volta desse câmbio, né? E isso ocorre principalmente ao longo do segundo semestre. Uma boa parte dessa história internacional, com a contenção da pandemia lá fora ao longo do segundo semestre, especial, a gente espera o dólar acomodando em patamares um pouco mais baixos em relação às principais moedas e commodities ganhando um pouco de força. Esses canais, isso já traz uma apreciação aqui para a gente, né? Uma boa parte desse movimento de volta que a gente está esperando no final de ano. Por que não cai mais? E aí eu faço o link com aquela primeira parte da apresentação. A gente é risco doméstico, ambiente político e incerteza mais alta. Isso limita essa volta nesse ano, né, e ao longo dos próximos anos. Então, a gente hoje tem patamares de câmbio bem mais depreciados do que a gente tinha antes da pandemia, por causa desse ambiente doméstico também. Nós pioramos as projeções, ainda que a gente tenha um espaço para volta, o patamar ainda é um patamar mais próximo de 5. Né? Bom, entrando um pouco mais na parte setorial, né, assim, essa é a parte mais macro, mas a parte setorial, quando a gente fala em PIB caindo 4,1, né, a gente sabe que assim, não são, os setores não se comportam, né, de maneira semelhante, né? A gente tem setores aqui que devem sofrer muito menos e alguns até devem crescer nesse contexto e outros setores que vão sofrer aqui muito mais, né? Aí eu separei, assim, dentre os setores que sofrem menos ou até crescem, quem são eles, né? Principalmente a parte extrativa, mineração e petróleo, né? Ainda que petróleo, a gente tenha revisado bem a expectativa de produção esse ano em linha com os patamares de preço que a gente vê hoje, né? Mas ainda assim a expectativa é de território positivo, ou seja, de certo crescimento. E mineração também deve ser ajudada, né? A produção de minério deve ser ajudada tanto por reativação de áreas aí
pós-tragédia de Brumadinho, né? Mas especialmente pela produção lá no norte, do projeto S11D, a própria estratégia da Vale de recomposição de estoques, e a gente espera também uma maior exportação para a China ao longo do segundo semestre, diante da expectativa de estímulos para a infraestrutura. E aí, como o nosso minério é um minério preferido por ser um minério de maior qualidade, ajuda na questão de poluição na China, a gente vê uma maior demanda. Então, esse é um setor que deve ter uma performance relativamente boa, né, extrativa. Outro, agropecuária. E aí, um pouco como eu já sinalizei, então, culturas aqui como soja, né, um crescimento importante esse ano, inclusive na produção, na casa de 8%. A parte de pecuária, frango, suíno, mesmo bovino, aqui ainda que em menor medida, porque a gente aprendeu que em ambiente de recessão, né, com o mercado de trabalho sofrendo, renda caindo, há uma mudança na demanda pelo tipo de proteína, e aí há uma preferência por proteínas mais baratas, né? Por isso a expectativa melhor aqui para frango e suíno. E também ainda a gente continua tendo questões de febre suína na Ásia, então isso também dá espaço para a continuidade das nossas exportações para o mercado asiático. Então, o suporte aqui para a pecuária. E dentro da indústria, quais as indústrias que sofrem menos relativamente? Principalmente alimentos e farmacêutica. E aí a gente vê, nesse contexto todo que eu tracei para vocês, uma demanda por bens de primeira necessidade. E aí, especificamente, alimentos e farmacêuticas sofrem, mas sofrem bem menos que outros setores, né? Quando a gente olha para os setores que mais sofrem, na nossa avaliação, os setores que mais sofrem estão ligados à produção, na verdade, de máquinas e equipamentos, que está ligado diretamente àquele cenário de investimento que eu tracei para vocês, e veículos automotores, né? E aí com a queda que nós esperamos para bens de consumo duráveis, né? Assim, o foco vai ficar realmente em bens não duráveis de primeira necessidade, como alimentos e medicamentos, né? E há uma demanda muito menor para duráveis, né? Então, nesse sentido, veículos automotores e máquinas e equipamentos, eu vou mostrar os números, são os que mais sofrem, e isso bate diretamente na produção metalúrgica, né? E dentre esses setores, a gente também colocou a construção civil, como eu mencionei, tem uma queda na casa de 7% esse ano, tanto ligada à questão de infraestrutura, que já andava devagar. Agora, eu vou comentar, né, assim, apesar de todos os projetos que estavam meio no pipeline aí do governo, no âmbito do avançar parcerias, a gente já vê sinais claros de adiamento das licitações, né, e da própria parte do setor imobiliário. Bom, só para dar uma ideia para vocês de números, aqui eu tentei sintetizar na tabela, mas inclusive depois esse material pode ficar disponível para vocês, aí vocês podem olhar com mais cuidado, mas essa tabela sintetiza um pouco dessas projeções e vocês vão ver aquele mesmo caráter, né, de que cai muito e a retomada em 21, ela não compensa totalmente a queda em 20, ela vai estar bem presente nesses cenários, né? Então, olhando aqui a parte inicial da tabela, mineração e petróleo, então a nossa estimativa é ainda de um crescimento de 2,4% extrativa, então, como eu falei, S. A parte de alimentos, efetivamente, a gente tem uma queda modesta de 0,4%, olhando por essa ótica da produção, né? É bem modesta em relação a outros setores. Olhando aqui para a parte de farmacêutica, a parte de baixo aqui da tabela, né, é uma queda de 1,9%, né? Inclusive, olhando esses setores, como eu falei que são setores mais essenciais, a volta é uma volta mais forte, e aí ela mais que compensa a queda, né? Então, alimentos com crescimento de 3% em 21 e farmacêutica também com crescimento um pouco superior a 3% em 2021. Então, esses bens mais essenciais, eles saem mais favorecidos também na volta. Quando a gente olha os setores que sofrem mais, né? E aí, como eu mencionei, máquinas e equipamentos, onde estimamos uma queda na casa de 10% esse ano, né? E aí a gente tem várias desagregações, né? Olhando materiais elétricos, equipamentos de informática, mas quando a gente olha exclusivamente a linha máquinas e equipamentos, eu estou falando de uma queda na casa de 13%. E a retomada, um crescimento de 8%, na casa de 8% em 2021. Então, ela fica bem aquém de recompor
esse patamar, essa queda toda de venda. E outro, né, setor que eu mencionei é veículos automotores, né, que sofre tanto com a retração do consumo de duráveis, quanto a própria atividade econômica fraca, que bate direto aqui no consumo de caminhões, por exemplo, né, e ônibus. Aqui a nossa estimativa é de uma retração de 18% esse ano, e uma volta na casa de 17% o ano que vem, né? Bom, quando a gente olha para varejo especificamente, aqui eu trouxe toda a tabelinha com todas essas linhas, de novo, é mais para o material também ficar com vocês, né? Mas a ideia aqui olhando o varejo, e aí a gente projeta todos os segmentos da pesquisa mensal de comércio do IBGE, né? É bem essa linha, assim, né? Os bens de primeira necessidade saem mais favorecidos, então acabam sofrendo menos. E aqui, do ponto de vista do consumo, né, a nossa estimativa para a parte de alimentos, que é captada nessa linha de supermercados e assemelhados, né, é de uma queda de 1,8%, mais que compensando aí na volta para 21 com uma expansão de 3%, né? E a mesma parte, né, a mesma linha de raciocínio, a parte de farmacêuticos, que no ponto de vista do consumo deve ficar praticamente estável esse ano, e um crescimento na casa de 3% o ano que vem. Agora, as linhas que sofrem mais, por exemplo, móveis e eletrodomésticos, né? Nós estimamos uma queda de 6,3% esse ano e uma volta na casa de 5% ano que vem. E outra linha também é a parte de veículos, né? Motos, né? Que deve ter uma queda na casa de 13% esse ano, voltando aí na casa de 6,5% ano que vem. É uma volta bastante gradual do ponto de vista do consumo, porque aqui a gente tem toda aquela lógica que eu tracei para vocês de mercado de trabalho e de crédito, que afeta muito esse segmento, crédito em especial, né, junto com o mercado de trabalho. Bom, chegando aí nos meus últimos slides, né, a questão de infraestrutura. Eu coloquei aqui nesse slide todos os projetos, principais leilões, na verdade, que estavam previstos no âmbito do projeto, né, do programa do governo federal, que é o Avançar Parcerias, esse ano de 2020. Então, vocês podem ver que pela agenda aqui, a gente tinha uma agenda boa, na verdade, inclusive era a nossa expectativa, apesar de estar andando muito devagar, né, essa questão da infraestrutura, a gente esperava uma aceleração dessas licitações, desses leilões todos em 2020. Né? Então, como vocês podem ver pela tabelinha aqui, a gente tinha bons projetos aqui. Mas até como o próprio ministro já sinalizou, ele está tendo vários pedidos de adiamento dessas licitações, desses leilões. Então, a gente também está reduzindo bem a ambição em relação na verdade, a materialização desse processo. E outro ponto, assim, que é bem crucial para essas questões, é a incerteza. Ambiente de estresse de mercado, incerteza muito alta, né? O que sai aqui deve ser uma parte bastante minoritária, né? Então, a gente está postergando toda essa agenda mais para 21, 22, então os efeitos econômicos disso ainda demoram mais a aparecer, né? Então, nesse sentido, a gente também está mais cauteloso, inclusive com aquele link com a primeira parte da apresentação também, que é a incerteza, né? Por fim, só para terminar com essa parte do setor imobiliário, nós temos aqui o nosso acompanhamento, nós compilamos, na verdade, todos os dados, principalmente das Secovs, ADEMES, das principais capitais. Então, esse aqui são uma compilação das Secovs, dados de Secovs e ADEMES das principais capitais, né? E o setor imobiliário, nesse contexto todo, é um que também deve sofrer bastante, especialmente pelo que a gente espera de impacto no mercado de trabalho, né? Com aquela questão de desemprego, renda e também no mercado de crédito, né? É essencial esse contexto aqui, porque apesar de a taxa de juros estar baixa, você tem os outros fundamentos aqui, né? Que é mercado de trabalho, renda, que apontam no sentido de uma demanda bem mais enfraquecida. Então, nesse sentido, eu trouxe o gráfico, a nossa expectativa de vendas, né? As vendas vinham se recuperando bem, né? Até 2019, desculpe a cor aqui, porque a cor teria que ser verde, mas assim, em 2019, as vendas de novos imóveis cresceram um ritmo de 30%. Né? Quando a gente olha para o nível, a gente estava se aproximando já do nível de 2013.
E isso começou muito em São Paulo, mas os últimos dados de 2019 já estavam mostrando um espalhamento maior pelo Brasil, né? Agora, nesse contexto, com essas, né, com todo esse efeito, a gente está esperando uma retração, na verdade, de 30%, na casa de 30% esse ano. A volta, como vocês podem ver, é uma volta mais gradual, né? Ainda a gente chega a 22 com um nível de vendas de novos imóveis que não alcança o nível de 2019. E para lançamentos, né, que também a gente já viu uma reação de lançamentos, né, desde 2017, na verdade, o ano passado, né, teve uma boa performance com um crescimento de 35%, lançamento de novos imóveis, a gente deve ver isso tudo bem postergado. Não só os lançamentos que já saíram, mas aí você vai postergando as fases da obra, né? Então a gente espera isso também, e aí bate direto, né, no PIB da construção civil, mas também o adiamento de novos projetos de lançamento, e aí a nossa expectativa de queda de 31% para lançamentos esse ano, e aí voltando também de maneira mais gradual, e o nível de 22 também fica abaixo na nossa avaliação do nível de 19. Né? Eu acho que eram esses os principais recados, né? Eu acho que é só esse último gráfico, acho que ele compila um pouco só do ponto de vista regional, eu tinha esquecido dele, né? Acho que à luz do que eu falei, ou seja, do ponto de vista da economia, do cenário mais macro, mas diante dessas realidades setoriais, o que nós fazemos aqui quando a gente olha para as realidades regionais? A gente considera o peso desses setores todos dentro dos estados e vê como cada estado vai realmente performar. Né? Como vocês podem ver, que eu tentei colocar no gráfico do lado esquerdo as setinhas que estão para cima, ou seja, estados que sofrem bem menos e os estados que sofrem bem mais, né? E aqui os números no mapinha do PIB, né, de cada estado para esse ano. Como vocês podem ver, em linha com o setor agropecuário, Mato Grosso sofre bem menos, né, e toda a parte de alimentos. Rio de Janeiro também é um estado que deve sofrer menos, e aí muito a questão da atividade petrolífera, que ainda, que eu falei, muito revista para baixo, mas ainda deve crescer um pouquinho, então isso faz o Rio crescer, ou melhor, sofrer menos em relação aos demais. Em relação aos demais estados, estados que sofrem mais, Rio Grande do Sul, além de ter setores como automotivo e máquinas e equipamentos, também está enfrentando uma quebra da safra de soja. Rio Grande do Sul. São Paulo, que concentra muito automotivo e também máquinas, equipamentos e serviços, que são aqueles serviços de risco. Então, São Paulo é o estado que também mais sofre. E Amazonas também, com toda a Zona Franca de Manaus, que tem todos esses setores. Para 21, né? Quais regiões que devem ter uma melhor performance em termos de crescimento em relação, quando a gente compara com o PIB, que deve crescer 3,6%? Principalmente o norte, aí toda a questão de projeto de minério de ferro da Vale, a Jazz, e aqui o Sudeste. E com essa volta, né, esses setores que sofreram muito, eles voltam, né, a variação é mais expressiva, não recupera o nível, mas a variação é mais expressiva, então quando a gente olha a taxa, isso vai ajudar a região Sudeste, junto também com as nossas estimativas aqui para a produção de petróleo em 2021, né? Bom, acho que é isso. Acho que eu tentei cumprir aqui meu tempo, mas acho que eu passei um pouco, viu, Piero? Acho que tinha bastante material, mas acho que deu para passar um pouco aí pelos principais pontos. Não tem problema. A gente tem um pouquinho de tempo para Q&A aqui, tem algumas perguntas que estão vindo. Eu vou tentar agrupar elas em algumas formas aqui, mas eu queria colocar uma primeira, tá? Do teu ponto de vista de tendência de economia, de visão macro, né? Você abre o jornal e você lê, você abre o Estadão hoje e você lê a coluna da Mônica falando uma coisa, você lê o Marcos Lisboa falando exatamente o contrário do que ela fala, você de repente começa uma discussão, tem que imprimir dinheiro, porque não é inflacionário, uma conversa que vem dos economistas da linha que você imaginaria que vinha, mas de repente ela é encampada por gente do outro lado. E aí eu tenho em cima disso uma outra pergunta, quer dizer,
o governo tem uma estrutura para aguentar essa primeira onda. Quer dizer, o que ele pode abrir mão de imposto, o helicóptero money, etc, etc. Todas as medidas que você bem apontou aí. O governo tem medida para uma segunda onda? Quer dizer, se a gente tiver uma segunda onda, o risco de, né, e aí eu acho que vai um pouco na pergunta do cenário pessimista que o Jonas colocou aqui, né? Quer dizer, uma segunda onda do tamanho dessa, e aí a gente vai ter o que fazer? Quer dizer, e aí o que acontece também numa situação dessa com dólar, com a própria relação dívida-PIB, a situação fiscal? Quer dizer, porque você tem um cenário de uma recuperação sem ter uma segunda onda aguda, né? Pelo que eu entendi, né? E se não? Sim, sim. Então, Piero, nós temos o cenário pessimista, que é justamente esse, né? Que é um cenário que tem uma duração mais prolongada da pandemia ao longo de 20, né? E tem também atentados ao fiscal, eu diria, atentados ao fiscal, porque não são só gastos temporários, né? Mas é uma ideia de ter também gastos mais permanentes, né? Flexibilizando, inclusive, as regras fiscais, acomodar mais gasto e tentar fazer essa economia reagir. Um pouco nessa linha do plano Brasil, né? Esse plano Marshall brasileiro. E nesse cenário pessimista, pelos nossos exercícios, é algo bem complicado. Assim, a estimativa de queda de PIB esse ano ela está dando em torno de 8,5%, com essa extensão ao longo do segundo semestre da pandemia. E aí, para 21, que é o problema também, né, não só a queda de 20, mas para 21, a gente tem uma volta, um crescimento um pouco superior a 2%, né, um pouco na casa de 2,5% em 2021. Por quê? Porque mexeu no fiscal, principalmente com mudança de regra e tentando usar o fiscal a incentivar essa volta econômica. E aí é que mora o perigo, e aí há tendências, eu particularmente, estamos muito alinhados aos economistas que falam que, olha, não dá mexer nessa regra, não dá. Se mexer nessa regra, essas regras fiscais dão previsibilidade aos investidores e dão sinal de que sinais duros, que a gente tem uma camisa de força para colocar essas contas públicas em ordem. Se a gente não tiver isso, o cenário ainda é realmente bastante pessimista, como esse que a gente está traçando, né? Então, nisso a gente está bem alinhado. Acho que se tiver um atentado como esse, é um pouco nessa linha. Cai muito e a volta é uma volta muito, muito dolorida, né? Porque, assim, só no cenário básico, para vocês terem uma ideia, assim, a dívida pública já está alcançando 89% ao final desse ano pelas nossas contas, né? Então, nesse cenário pessimista, ela passa bastante de 100%. E aí, mexendo nas regras, você não dá esse sinal de que vai colocar essas contas públicas, nem que for no horizonte de 30 anos, não dá o sinal. Então, a credibilidade em relação ao país é bastante afetada. Então, aí a gente conhece aquele caminho, né? Aversão ao risco muito alta, câmbio depreciando, a curva a termo de juros já colocando isso no preço, então inclinando muito, que afeta completamente a atividade econômica. Aí o Banco Central tem que subir a própria taxa básica de juros e aí a gente entra naquele ciclo, né, bastante complicado. Então, eu acho que o ponto aqui, acho que pelo menos a gente teria que usar o fiscal de maneira muito temporária, mantendo todas as regras. E aí, pegando o seu ponto, era assim, se não mexer na regra, assim, tem espaço? Tem espaço, não mexe na regra, gastos temporários, com uma pandemia mais prolongada, mas é isso, a gente sai com uma dívida muito pior. E para estabilizar essa dívida, a gente vai ter que ter um esforço fiscal maior, né? Para dar esse sinal para o investidor de que a gente vai conseguir arcar com essa dívida ao longo do tempo. E aí, esse esforço fiscal é tanto do lado do gasto, dos gastos mais obrigatórios, e nesse caso, a gente vai ter que mexer em receita mesmo, assim, aumento de carga tributária, né? Então, a conta a gente vai pagar lá na frente, não tenha dúvida, assim, mas tem espaço. Entendi. Tá bom, deixa eu passar, tem duas perguntas do Henrique Bonetti aqui. Uma, ele pergunta se a preocupação com a inflação
vai ser muito mais importante no médio prazo. Pergunta se você concorda com isso, e eu emendo a segunda pergunta dele, se você acha que o ministro Guedes saiu mais forte após a saída do ministro Moro e aí um pouco de política, né? E se o Plano Brasil foi um deslize engendrado em gabinete. Bom, então, começando com essa pergunta em relação ao Paulo Guedes, né? Bom, esse plano do Plano Brasil Maior, a gente já conhece assim que essa tentativa de mexer no fiscal e usar o fiscal para trazer crescimento econômico, né? Ela é sempre presente no nosso histórico, né? E isso é também a cabeça dos militares, essa cabeça nacional desenvolvimentista mesmo, que você tem que usar o Estado para induzir o crescimento econômico. E como a gente tem visto ao longo desses últimos meses um aumento da presença, né, dos militares, e inclusive os militares dando suporte para o governo Bolsonaro nesse período de maior isolamento, isso é mostrar um sinal de que, olha, estamos aqui, né, e essa ideia está aqui presente. É que, claro, que diante das repercussões da saída do Moro e do próprio comportamento de mercado, né, o comportamento de mercado é ótimo porque ele é um bom alarme de incêndio. E aí, diante dessa reação, Bolsonaro voltou atrás e entendeu que é importante manter o Guedes, pelo menos, no curto prazo, né? As nossas discussões na Tendências assim, até quando ele vai dar de novo esse espaço para o Guedes continuar com a agenda dele. E aí a questão se a economia não voltar, supondo que o meu cenário e ela começa a voltar muito devagar, e aí o Bolsonaro e aí todo, né, o Planalto começa a receber um risco maior em relação à reeleição em 2022. Aí eu acho que há o risco deles voltarem com essa ideia de turbinar a economia usando um pouco do fiscal, né? Então, assim, acho que foi dado um espaço para o Guedes, mas acho que ainda não dá para falar que ele fica até 22, é um espaço mais de curto prazo. E aí, se a economia não reagir, ele vai estar muito, muito sob pressão. Agora, o Guedes, na nossa avaliação, ele não chancela o fiscal, ele não vai chancelar uma flexibilização de regras, gastar mais, para ter mais investimento público, ele não vai chancelar. E aí a gente vê a saída do Guedes nesse contexto, né? Então, assim, eu acho que foi dado espaço, mas ainda é um espaço de curto prazo, né? A gente... Pedro? É que tinha mais uma pergunta, agora a outra eu esqueci. É sobre se a preocupação com a inflação é mais no médio prazo. Isso, boa, obrigada, Pedro. Então, em relação à inflação, se essas regras fiscais, né? Aí eu penso principalmente regra do teto em especial, né? Regra de ouro e regra do teto, né? Ainda que regra de ouro possa ser melhorada, mas né? Essas duas regras basicamente. Com essas regras em place, eu acho que assim o risco da gente ter um ambiente inflacionário descontrolado é um risco bem limitado. Eu não consigo ver a gente entrar nessa espiral, porque aí você tem um cap forte, dá esse sinal, então assim, a crença de que você vai conseguir colocar essas contas públicas em ordem, mantendo as amarras, é um sinal forte, e o Banco Central com a independência para perseguir a meta de inflação. Então, nesse contexto, eu acho que o risco ainda de inflação, volta de inflação mais alta, é limitado. Agora, se mexer nas regras fiscais, flexibilizando, aí sim concordo que a inflação é um risco mesmo no médio prazo. Tá certo. Eu acho que a memória, infelizmente, não é tão comprida assim, né? A gente lembra no final do governo Geisel que mais de 65% do PIB brasileiro era Brás, estatizado, né? Acho que só a União Soviética era mais estatal do que o Brasil naquela época. Entre as Eletrobras, Siderbras, Petrobras, Telebrás e etc. Né? É engraçado como a memória da gente é curta, né? Enfim. Eu tenho mais uma série de perguntas aqui, eu acho que uma boa parte delas você cobriu, tá? Tem uma última aqui que eu vou te colocar, que é o Gustavo Santiago, ele está perguntando a respeito do seu aumento, por que você está projetando um aumento de Selic a partir de 22 e impactos na economia, que seria um aumento importante, como você projetou aí.
Isso, é. A Selic, ela vai a 3, né? Ela fica em 3 até o final de 21. Aí em 22 eles começam a ajustar, e aí em 23 a gente chega com a Selic em 6,25. O que está por trás aqui? Qual que é o argumento mais técnico, né? É que essa taxa que a gente tem hoje, indo a 3, é uma taxa muito abaixo da taxa de equilíbrio, né? Ou seja, é uma taxa para realmente estimular a atividade econômica e com o tempo a gente ocupar toda a ociosidade da economia em termos de capacidade produtiva e também do mercado de trabalho. Uma vez que a economia está um pouco mais equilibrada, ou seja, no seu equilíbrio, com ociosidade já bem menor, o Banco Central ele tem que colocar essa taxa com a taxa de juros de equilíbrio. É claro que os economistas assim se descabelam para tentar saber qual é essa taxa de equilíbrio, né? E cada um tem porque ela é uma variável não observável, né? E aí a dificuldade do cálculo. Então tem N estimativas. Nos nossos cálculos, essa taxa, assim, ela está mais próxima a esses 6, né, 6,25 em termos nominais, né? Que em termos reais ainda é um pouco abaixo aí de 3%. Né? Então, esse é o argumento que está por trás, assim, olhando já a economia lá na frente de uma situação de mais equilíbrio. Mas, de novo, assim, há uma incerteza em relação ao que essa taxa de equilíbrio, assim, pelos nossos cálculos, está um pouco acima de 2,5, abaixo de 3 em termos reais. Já vi bastante discussão dessa, é bem interessante esse ponto. Ainda bem que eu não sou economista para ter que ficar discutindo isso. Muito bem, eu vou encerrar, a gente já passou um pouco o horário, tem uma ou duas perguntas, eu peço desculpa, mas a gente não vai conseguir cobrir todas, mas eu acho que mesmo elas estão dentro aí de muitas das coisas que foram discutidas. Muito obrigado, Alessandro, espero poder contar com você mais vezes, acho que bem interessante, bastante bem estruturada, né? Muito rico aí para todo mundo. Agradeço a todos aí que estiveram com a gente. Espero que tenha sido proveitoso a tarde. Obrigado, viu? Muito obrigada, Pierre. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Um abraço a todos. Abraço, tchau, tchau. Tchau.